Um dos tipos de projeto que você pode fazer na encadernação, e que até tem bastante procura, é a encadernação de livros digitais. Não é o primeiro projeto desse tipo que eu faço, eu já tive mais de um projeto para fazer, e é uma coisa que eu vejo que tem acontecido com frequência, porque a oferta de e-books hoje em dia é muito grande, e muitas pessoas, eu inclusive, a gente gosta de pegar o livro na mão, né, de ter o livro físico ali e tudo mais, apesar de que hoje em dia eu também uso muito e-book, porque é mais prático, muitas vezes tem alguns livros que a gente quer ter em versões físicas, então, principalmente livros que são estrangeiros, livros importados, que muitas vezes é muito caro você importar o livro físico. Então você compra o livro digital em PDF e aí você manda encadernar, que é uma coisa que eu faço com frequência para muitos clientes. No caso específico desse projeto que eu vou fazer com vocês hoje, foram 4 livros didáticos, que é um manual compacto, né, aí de ensino médio e ensino fundamental, que o cliente me procurou exatamente por isso. Ele tinha comprado o PDF e ele queria transformar isso em um livro físico, que é o que a gente vai fazer aqui. O esquema de montagem dos livros é igual, então obviamente vou fazer um só, não faz sentido ficar repetindo todos aqui, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona. Todos eles eu fiz do mesmo jeito, do mesmo tamanho, com as mesmas configurações. A gente vai discutir isso aqui ao longo do vídeo. Para fazer esse tipo de projeto, você precisa saber fazer o posicionamento das folhas, que é colocar as folhas na ordem correta, porque é diferente, por exemplo, de uma encadernação espiral, que a ordem das páginas está no arquivo, é a mesma ordem que você vai imprimir ali e vai encadernar. No caso da encadernação costurada, não é assim, porque você coloca uma folha dentro da outra. Então, a ordem do arquivo, ela é diferente para que uma vez que você encaderne e você monte, ela fique na ordem certa de leitura. Então, tem essa pequena diferença aí. Você precisa saber fazer isso aí para conseguir trabalhar com esse tipo de projeto. Antes da gente passar pro vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscreverem no canal e clicarem no sininho para ativar as notificações. Tudo isso ajuda bastante ao canal crescer e eu conseguir trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E me sigam também nas redes sociais, que eu sempre posto muita coisa de bastidores, outros tipos de conteúdo que eu não consigo postar aqui. E se você quiser ajudar ainda mais o meu trabalho e também ter acesso a mais aulas exclusivas e arquivos digitais todos os meses, você pode se tornar um membro do canal ou um membro do clube exclusivo. A partir de R$ 8 por mês você ajuda demais o meu trabalho e pode começar a receber já coisas exclusivas. A ideia é fazer um livro A5, então ele vai ter um tamanho final de 14,8 por 21 centímetros, e para isso o nosso miolo vai ter 14,2 por 20,4, que é 6 milímetros a menos, que é a medida padrão que a gente costuma usar para esse tipo de encadernação. E aqui é o esquema da capa dura, basicamente. Então eu tenho 3 papelões aqui, capa, contracapa e a lombada, e isso aqui em volta é o revestimento com 1,5 centímetros a mais para cada lado, que são as abas de cola. Em termos de tamanho de papelão, a gente tem um tamanho final da capa de 14,8 por 21 centímetros, correto? Que é essa aqui. O tamanho final da capa é esse em vermelho. Ele engloba o papelão e o gap, que é essa distância entre os papelões, que eu faço de 0,8 para esse tipo de encadernação. Então, o nosso papelão ele teria 14 centímetros de largura, porque é 14,8 da capa menos o 0,8 do gap, ok? Então, cuidado com isso. O tamanho final da capa é 14,8, porém, o papelão tem 14 centímetros de largura, a altura é a mesma, 21 centímetros, certo? E aqui, na lombada, a gente vai ter a mesma altura, obviamente, também 21 centímetros, e de largura eu peguei 3 centímetros, porque é mais ou menos o tamanho que os meus bloquinhos estão dando. Eu fiz essa medida, já imprimi no bloquinho, dobrando e medindo ele mais ou menos. A gente vai ver aqui na mesa como adaptar essa medida, mas a princípio eu fiz com 3 centímetros de largura. E aí eu fiz a montagem da capa de acordo com os arquivos que o próprio cliente tinha me mandado. Ele me mandou os arquivos, eu simplesmente montei, certo? Então eu fiz essa montagem exatamente com esse esquema que eu mostrei pra vocês. Aqui estão as marcas de dobra, tá vendo? Então eu tenho um papelão de 14 centímetros por 21 de cada um dos lados, aqui a distância do gap de 0,8, a minha lombada de 3 por 21, e eu tenho 1,5 de cada um dos lados aí para fazer a dobra, certo? Então é uma montagem simples de capa. Vou imprimir isso aqui em papel fotográfico e fazer a laminação, e a gente faz a montagem disso tudo na mesa. Eu já tô com todo o meu miolo impresso. Eu fiz a impressão em papel sulfite 75 gramas. Aqui eu tenho 112 folhas no total, que quando virar o caderno final vão ter 224. E todas as folhas já estão posicionadas para ficarem direitinho, né? Para eu dividir isso aqui em bloquinhos e elas ficarem na ordem correta. Eu explico passo a passo desse posicionamento dentro do meu curso completo e do mini curso de criação. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vocês conseguem ver todas as informações e também entrar na fila de espera das próximas turmas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dividir esse miolo aqui em 14 bloquinhos de 8 folhas cada um.
Aí eu já vou pegando cada bloquinho, batendo na mesa para as folhas ficarem alinhadas e dobrando ao meio. Encaixando as folhas aqui, ó, para elas ficarem alinhadas tanto na frente quanto na lateral. Passo a mão primeiro, depois passo a dobradeira para finalizar a dobra. E vou deixando de lado na ordem, tá? Cuidado para não colocar os bloquinhos na ordem errada. E uma coisa que é muito importante também, à medida que a gente vai dobrando, a gente tem que prestar atenção se as páginas estão na ordem correta. Então, olha só, eu peguei aqui, dividi o meu próximo bloquinho, eu dobro ele para baixo, tá? É sempre para baixo, a forma como o posicionamento é feito. E olha só, a primeira folha desse bloquinho é a página 35. A última folha do outro bloquinho é página 34, tá vendo? Então tá certinho. Esse bloquinho acaba na 34, esse aqui começa na 35. Vou dobrar esse aqui também, vou fazer a conferência do outro só pra vocês entenderem. E aí depois eu passo e termino de dobrar todo o restante. Então esse segundo bloquinho, ele começa aqui na 35 e ele termina na 66. Então o próximo bloquinho tem que começar na 67, correto? E é exatamente isso que acontece, ó. A próxima folha que vem aqui é 67. Então, à medida que você for dobrando, vai fazendo essa conferência para você não chegar no meio do caminho e descobrir que você fez a dobra errada ou colocou a quantidade errada de folhas em cada bloquinho, certo? Todos os bloquinhos dobrados, agora a gente vai passar para a furação. Qual que é a ideia da furação aqui para esse tipo de encadernação, que é a Kettle Stitch? É uma costura bem simples. A gente vai fazer aqui 5 furos, você pode adaptar se você quiser fazer mais, não recomendo fazer menos, ok? Vou fazer um primeiro furo aqui no centro, já que aqui tem uma altura de 21, porque isso aqui é uma folha A4, o centro seria em 10,5. E aí eu vou fazer aqui 2 furos para cada lado, a uma distância de 4,5 entre cada um. Essa distância aqui é arbitrária, tá? Você pode alterar se você quiser. Cuidado só para não deixar muito próximo, né, a furação da beirada do bloquinho, porque a gente ainda vai fazer o refile disso aqui para cortar. Então não pode chegar muito próximo, mas também não pode ficar muito distante, senão não segura direito a costura. Então vai ficar dessa forma aqui, pelo menos do jeito que eu fiz, né, 5 furos, um furo central, 2 para cada lado, a 4,5 de distância. Eu vou marcar todos os bloquinhos primeiro e depois fazer a furação em todos de uma vez. E lembra, claro, de tomar cuidado para deixar tudo na ordem correta, né, para não mudar os bloquinhos de ordem, para você não correr o risco de atrapalhar a ordem dos conteúdos do seu livro. Toda a marcação feita, agora para fazer a furação, a gente tem 2 formas de fazer isso aqui. Diretamente no miolo, certo? Aqui com o meu agulhão, né? E aí você vai simplesmente colocar o seu agulhão aqui na marcação que você fez, fechar o bloquinho por cima da sua mão e atravessar devagar aqui para fazer a furação. Então você pode fazer dessa forma, ou da forma que eu costumo fazer, que é usando um berço de furação, certo? Que é muito mais rápido e muito mais preciso, porém nem todo mundo tem. Então você tem como furar sem, tá? Igual eu fiz aqui, mas eu vou usar o berço. Esse berço aqui é da loja da Nádia. Eu coloco aqui e faço a furação atravessando na marcação. É bem mais simples, tá? E bem mais rápido do que ficar furando da outra forma, porém dá pra fazer também. Então vou furar todos os bloquinhos aqui e aí a gente vai passar pra costura. Com a furação feita vai ficar desse jeito. E aí eu vou passar para costura pelo seguinte motivo, porque eu consigo refilar tudo depois de costurado, porque eu tenho uma guilhotina semi-industrial, então eu consigo refilar isso aqui tudo de uma vez. Se você não tem uma guilhotina semi-industrial, você tem que fazer o refile de bloquinho em bloquinho antes de costurar, certo? Então, no seu caso, né, se for o seu caso, o que você faria? Você pegaria bloquinho a bloquinho, e aí você mediria aqui no pé e na cabeça, você tem que tirar no total 0,6, né? 0,6 centímetros seria 6 milímetros, 3 de cada lado, para que o seu bloquinho fique com 20,4 no resultado final, que é o que a gente precisa aqui, certo? A gente tem 21 agora, que é o tamanho da folha 4, porém você precisa de 20,4. Então tira 0,3 em cima, 0,3 embaixo, tá? Então você mede, vai lá com a sua régua e passa seu estilete aqui para cortar, depois tira os outros 3 do outro lado também, certo? Do lado de cá, tira, e aí depois que você tiver tirado o pé e cabeça, aí você vai tirar na lateral, e você vai tirar também 0,6 para ficar com 14,2, que é o nosso resultado final. Aqui dobrado, ele tá aproximadamente com 14,8, certo? Que é a metade da folha 4. E aí você corta, por isso que você corta em 14,2, que é 0,6 a menos. Então o tamanho final aqui vai ficar 14,2 por 20,4. Certo? Eu vou usar a linha de pipa. De quantidade de linha que a gente vai usar, a gente vai fazer uma estimativa aqui. Eu tenho 14 bloquinhos, tá? E isso aí pode alterar de acordo com o seu caderno, seu livro que você estiver fazendo. E eu vou tomar como base a minha altura do bloquinho, certo? Vou multiplicar pela quantidade de bloquinhos mais 2 vezes 2. Então, por exemplo, tem 14 bloquinhos, mais 2, 16, vezes 2, 32, tá? Então eu tenho que pegar 32 vezes a altura do bloquinho, e é vezes 2 porque a linha vai ficar dobrada, tá? Por isso que é vezes 2.
Passou, você vai encontrar as duas pontas e dar um nozinho aqui no final. E aqui eu vou dar mais de um nó, porque a linha é muito fina, então pode dar uns 3, 4 nós aqui. Para costurar, vou começar do último bloquinho, lembra de sempre deixar na mesma ordem para não tirar as coisas de ordem. E vou entrar aqui no primeiro furo da parte de cima, pelo lado de fora. E aqui é bastante linha no começo, então é bem complicado, bagunça com muita facilidade, dá muito nó. Então você tem que tomar muito cuidado à medida que você tá costurando, porque realmente no início tem bastante linha. Isso aí vai melhorando, obviamente, à medida que você vai costurando. Então puxei tudo até o nó ficar aqui na parte de fora, certo? É só sobrar o nó aqui. E eu vou fazer nesse primeiro bloquinho simplesmente um zigue-zague de entra e sai. E uma coisa que eu sempre faço é segurar as linhas aqui, ó, à medida que eu vou puxando, pra tentar minimizar os nós, tá? Porque aí elas vão ficando mais retinhas. Quer dizer que não vai dar nó? Não, não quer dizer. Inclusive, costuma continuar dando. Mas eu tento deixar elas mais retinhas possível pra que não dê nó, tá? É um pouco difícil, porque realmente a linha é muito fina, ela dá nó com facilidade, olha só. Aqui já começou a dar um nó, tá vendo? Aí eu tenho que tomar cuidado pra não puxar e realmente dar o nó mesmo, né? Fechar o nó, porque aí fica muito mais difícil de soltar. Então vai sempre colocando a mão aqui para ir separando, né, para ir guiando as linhas e separando com muito cuidado para não ir dando nó, porque isso com certeza dificulta aí ao longo do processo, tá? É uma coisa que demora bastante ficar desatando nó. Então aqui nesse primeiro bloquinho, simplesmente zigue-zague, tá? Entra e sai aqui em todos os furos. Quando você voltar aqui pro último furo, você vai entrar nele de novo, segura esse nozinho pro lado de cá, né, para você conseguir entrar. Você vai passar para a parte de dentro novamente. E aqui na parte de dentro você vai dar um nó. Você vai passar embaixo da linha que já tá aqui, puxar tudo. E quando tiver só esse loopzinho de linha, você entra aqui dentro para dar um nozinho. Você pode dar mais um nó se você quiser. Passa por baixo da linha, puxa tudo até quase o final. Entra no loop para dar o nó e puxa. Agora você vai sair por esse furo, esse mesmo furo aqui, e tentar puxar devagarzinho esse nozinho para a parte de fora. Cuidado porque já tem um nó na parte de fora, né? Então você acaba tendo um pouco de dificuldade aqui na hora de sair. É só tentar achar o caminho aqui para sair pelo lado do nó, ao invés de por dentro dele. Puxa toda a sua linha pro lado de fora e quando chegar no finalzinho você vai fazer um pouquinho de força só para puxar esse nó pro lado de fora, se você conseguir, tá? Não precisa fazer força demais também, senão você acaba rasgando o seu caderno. Puxei o nó aqui pra fora e agora a gente vai passar pro próximo bloquinho. Isso aqui fica meio esquisito mesmo, tá? Não precisa preocupar com isso agora não, porque no acabamento final isso aqui vai ficar escondido. Vou pegar o próximo bloquinho, lembrando sempre de conferir a ordem. Então aqui começa, né, na verdade, em 419, esse aqui é o 418, tá vendo? Então tá na ordem certinha. E eu vou entrar aqui no furo correspondente, certo? Nesse aqui de cima primeiro e vou sair no próximo furo da lateral. Aí aqui o que a gente vai fazer? A gente vai descer atrás da linha do bloquinho anterior aqui à direita, ó. Desço à direita, atrás da linha do bloquinho, puxo tudo e vou subir à esquerda também atrás da linha do bloquinho anterior, antes de entrar de novo no furo. Puxou, lembra sempre de organizar o seu bloquinho, alinhar ele aqui tanto na lateral quanto na frente, certo? Toda vez que você for puxando e costurando. E agora eu vou passar para o próximo furo e repetir a mesma coisa. Desço à direita, atrás das linhas do bloquinho anterior. Subo à esquerda, atrás das linhas do bloquinho anterior. Entro de novo no furo e aí eu vou repetir a mesma coisa nos últimos 2 furos desse bloquinho. O último bloquinho vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não tem a linha para descer. Então a gente só vai subir do lado de cá e entrar no loop para dar o nó antes de puxar tudo. Fiz o loop, entro aqui e aí sim eu puxo e pego o próximo bloquinho. Vou entrar no furo. Saio no próximo. Aqui, o princípio é o mesmo, porém um pouquinho diferente, porque aqui a gente já não tem as linhas do bloquinho anterior, certo? Aqui as linhas são só do primeiro bloquinho. A gente vai seguir o mesmo princípio, né, que foi descer à direita e subir à esquerda, porém a gente vai fazer embaixo do bloquinho anterior, então aqui entre o primeiro e o segundo, fazendo um loop da direita para a esquerda embaixo do bloquinho, certo? Já que eu não tenho as linhas, vai ser dessa forma, mas sempre da direita para a esquerda. Entro de novo no furo, vou repetir a mesma coisa nos próximos furos e até o final do caderno, tá? Agora, isso aqui vai se repetir até o final em todos os bloquinhos. Saiu no furo, faz o loop embaixo do bloquinho anterior, da direita para a esquerda, e entra no furo.
Isso aqui realmente vai se repetir em todos os bloquinhos, tá? Lembrando que chegando no último furo de cada bloquinho, você tem que entrar no loop para dar o nó. Quando você chegar no último furo do último bloquinho, você vai também fazer o loop aqui embaixo do bloquinho anterior e entrar dentro do loop para dar um nó. E aqui eu vou dar mais de um nó, tá? Que aqui é a finalização do caderno realmente. Vou fazer isso mais uma vez. E aí vou cortar aqui e deixar só uma pontinha de linha que a gente vai fazer o acabamento com essa ponta. Com a costura feita, agora a gente vai fazer a cola de lombada e finalização do bloquinho. Para fazer a cola da lombada agora, eu vou usar a prensa de livro do Estúdio Le Crafts. A ideia é a seguinte, ela vem com 2 MDFs para você colocar um em cima e um embaixo. Você tem que bater ele aqui com essas garrinhas aqui para a parte de baixo para ficar bem alinhadinho. Você coloca dentro da prensa. Vou virar também de cabeça para baixo para bater mais e alinhar bem. Eu tenho que alinhar também nas laterais, tá? Pra deixar as folhinhas aqui mais retinhas nesse lado. O tanto que for possível, né? Ficar mais alinhadinho aqui, tanto na frente quanto nos lados, tá? Eu prendo as borboletinhas pra prender o livro aqui dentro. Prendi e vira ao contrário. E agora eu vou fazer a cola dessa lombada aqui usando a cola PVA, tá? Essa aqui é da Cascorez, mas tanto faz, tá? Você pode escolher qualquer cola PVA extra aí que vai funcionar. E eu vou espalhar bem nessa lombada aqui, fechando todos os buraquinhos, ok? Lembrando também de pegar as pontinhas, né? Essas pontinhas que ficaram sobrando da costura, né? Tanto no início quanto no final, para elas ficarem coladas aqui com o resto. Então não precisa passar demais, é o suficiente para fechar os buraquinhos e prender essas linhas aqui. E você vai passar em tudo, vai esperar secar e depois vai passar uma segunda camada, ok? No caso desse papel 75, não recomendo passar uma terceira camada, mas se você estiver trabalhando com papel que é mais grosso, aí você pode sim considerar uma terceira camada para prender ainda melhor, ok? Então vou só terminar de fechar isso aqui, deixar secar uma primeira vez, né? Enquanto isso a gente vai começar a montagem da capa. Para a montagem da capa, então, já imprimi a minha capa aqui em papel fotográfico 135 gramas, já fiz a laminação fosca. Esse é papel fotográfico adesivo, tá? Então eu vou só tirar essa parte do liner atrás para poder colar. Mas, primeiro, eu vou fazer a marcação aqui das minhas marcas de dobra, igual eu fiz no computador. Eu vou começar pela lombada, pelo seguinte motivo. Porque quando eu fiz no computador, eu considerei uma lombada de 3 centímetros, porque era o que estava dando mais ou menos os livros quando eu comecei, o miolo, né? Quando eu comecei a imprimir e tudo mais. Porém, na hora de montar, eles ficaram com um tamanho um pouquinho diferente. Então, eu vou trabalhar aqui com a lombada primeiro, porque aí eu ajusto o posicionamento das outras capas a partir da lombada, certo? Porque a lombada, ela tem que ficar com esse texto aqui bem centralizadinho. Então, é melhor eu fazer ela primeiro, porque o resto fica menos visível se ficar ligeiramente desalinhado, ok? Então, eu fiz a marcação aqui, ó. Quando eu tirar o liner, ele vai dar pra aparecer mais ou menos. Ele não vai ficar 100% igual se você estivesse fazendo capa de papel. Você faria a marcação aqui, depois viria no verso e marcaria com lápis para você enxergar. No meu caso, eu tenho que tirar o liner, então é só aqui pela parte de cima que eu consigo ver, tá? Então, vamos tirar essa parte aqui para ficar mais fácil de entender. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas eu vou tirar o liner. Não vou tirar tudo, tá? Vou tirar da metade aqui da capa da frente e da lombada, por enquanto. Vou deixar o resto aqui fechadinho para não correr o risco de colar e estragar e tudo mais. E aqui eu consigo enxergar as marcações que eu fiz aqui com o meu boleador para eu conseguir ver. Acho que vocês não vão conseguir ver aí. E a ideia é eu pegar o meu papelão, eu já cortei meu papelão aqui, e eu preciso alinhar ele centralizado nessas marcas aqui, e depois, a partir desse papelão, é que eu vou marcar o meu gap e depois marcar também as outras capas, certo? Certinho? Aí agora, a partir disso aqui, eu vou tentar fazer uma marcação de 0,8 aqui, bem de leve, não sei se vai dar certo, pra daí colar o meu papelão, tá? E aí eu vou colocar aqui a minha régua em cima da parte adesiva, então provavelmente ela vai grudar aqui um pouquinho. Vou colocar até mais na beirada pra não estragar o meio da minha capa. E vou fazer marcação aqui de 0,8. Ó, aqui dá uma grudada, tá vendo? É isso que tem que tomar cuidado pra não estragar a capa. E vou colar o meu papelão aqui do mesmo esquema, alinhando com essas duas marcações e também em cima e embaixo aqui no papelão da guarda, certo? Tô fazendo isso aqui tudo no olho porque eu consigo fazer isso aqui. Se você tem dificuldade, dá um jeito de marcar, usa gabaritos para que as coisas fiquem retinhas, ok? Vou inverter aqui, passar a dobradeira antes de colar o outro papelão, fazendo o mesmo princípio, tá? Aqui realmente acabou estragando um pedacinho da capa na hora que eu coloquei minha régua, por isso que eu falei pra colocar bem na beiradinha, porque aí estraga na parte da aba, que não vai ficar visível na capa, né? Então, se você for fazer marcação com a régua, né, alguma coisa assim que vai grudar, cuidado pra não dar esse problema aqui no meio da sua capa, tá? Então, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos lá.
Vou fazer os cantinhos usando o meu fio de cabelo da loja da Nádia. Coloco ele na beiradinha e corto o cantinho. Vou fazer a mesma coisa em todos. Cantinhos dobrados, eu vou pressionar a minha capa contra a mesa e virar por cima para fazer a aba. Passo bastante a mão para ter certeza de que colou. Depois viro ao contrário e passo a dobradeira para tirar qualquer bolha que tenha ficado. Mesma coisa nas outras abas. Pressiono para baixo, viro por cima. Passo a mão, viro ao contrário, passo a dobradeira. E para virar as outras abas, eu vou fazer o quê? Eu sempre dou uma pressionadinha aqui com a minha dobradeira para dobrar esse cantinho aqui antes de virar a pontinha, tá? Que normalmente dá um acabamento melhor. Pressiono, viro. Todas as abas coladas, agora a gente vai deixar a capa de lado para finalizar o miolo, porque depois é só colar o miolo na capa. Vou tirar o miolo de dentro da prensa de livro. Primeira coisa que eu vou fazer é colar a guarda. A guarda vai ser papel Color Plus 180 gramas na cor Tóquio, que é esse vermelho. E eu já dobrei aqui exatamente no mesmo tamanho do miolo. Eu peguei uma folha 4, tá? E dobrei aqui, porque isso aqui tudo vai ser refilado depois, como eu já expliquei aqui. Então vou só colar na beiradinha. Eu passo a cola aqui mais ou menos meio centímetro pra dentro do bloquinho. Alinho a minha folha aqui na beiradinha. Pressiono bem e venho com a dobradeira para finalizar a cola. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, com a outra guarda. Agora, com a guarda colada, a gente vai passar pro refile. Se você tiver feito o refile antes da costura, isso aqui você não vai precisar fazer. No meu caso, eu tô fazendo depois, né, pelo aquilo que eu já expliquei, que eu tenho uma guilhotina semi-industrial. Então, a ideia aqui vai ser refilar cabeça, pé e depois a lateral, porque assim eu deixo tudo retinho, eu tiro todas as pontas e etc. Agora, com o livro refilado, todos os cantos, as páginas aqui já estão retinhas, né? Não tem nenhuma ponta mais. E agora eu posso colocar o cabeceado e fazer a finalização também com o reforço de lombada. Eu já cortei o meu cabeceado, tá aqui nas medidas. A medida que você precisa é a medida da lombada, mesmo que inclusive é a mesma que eu usei pro papelão da lombada, né? Aqui o meu tá dando mais ou menos 2,7. E aí vou colocar uma folha de rascunho por baixo pra passar a cola nessa parte bege e daí virar na beiradinha da minha lombada. Essa partezinha que é xadrez, ela fica pra fora do seu bloquinho, tá? Pra fazer o acabamento. Só a parte de bege que é a colada e que fica pra dentro da lombada, ok? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pro reforço de lombada, eu vou usar um resto de papel Color Plus também. A ideia é que ele pegue aqui um pedaço do seu cabeceado de cada lado pra ele ficar preso, mas que ele não apareça no resultado final e que ele seja suficiente pra englobar toda a lombada e ainda sobre um pedacinho pra você fazer uma aba aqui de cola, ok? Essa que é a ideia. Então só vou passar a cola aqui e unir uma coisa a outra. Agora, pra colar na capa, eu já peguei aqui pra gente colocar uma coisa dentro da outra e ter certeza de que tá tudo encaixando certinho. Lembrando de tomar o cuidado de que o seu bloquinho tá de cabeça pra cima, né? Pra você não colar ele ao contrário, tá? Então confere aí, coloco dentro da capa, alinho tudo direitinho e aqui tá fechando certinho, tá? Aí agora é só questão de colar uma coisa na outra. Como que a gente faz essa cola? O nosso miolo, ele sempre tem que ser colado mais ou menos na metade do nosso gap, ok? Porque aí ele encaixa certinho. E claro, prestando atenção também em pé e cabeça, que tem que estar alinhado em cima e embaixo também, para não ficar nem muito para baixo, nem muito para cima, né? Obviamente aqui eu tô exagerando, mas só para vocês entenderem qual que é o esquema. Vou começar colando a parte da frente, que é sempre a mais importante. Vou colocar uma folha de rascunho aqui entre as guardas para proteger. E vou espalhar a cola aqui no papelão, igual a gente sempre faz, para não acumular muita cola no papel em si. E depois eu só complemento o que fica faltando na beiradinha da guarda, e é para isso que a gente tem esse papel de proteção, certo? Tira a folha de rascunho com cuidado, e aí eu vou colar uma coisa na outra. Com aquela atenção que eu disse anteriormente, que o nosso bloquinho tem que ficar aqui mais ou menos na metade do nosso gap, certo? Então, ele tem que encaixar aqui, ó, dessa forma. Também lembrando de alinhar em cima e embaixo, certo? Com muito cuidado, antes de colar tudo, eu vou voltando aqui e vendo se tá alinhadinho também na frente, tá? Isso aqui requer um pouco de prática, mas com a experiência vai ficando mais fácil. Passo a mão primeiro para colar, sem tirar o bloquinho do lugar. Depois eu abro para passar a dobradeira e finalizar a cola. Agora, para fazer a cola do verso, vai ser a mesma coisa, ok? Vou colocar a minha folha de rascunho entre as duas guardas, vou passar a cola no papelão e virar uma coisa na outra. Vou pegar outra folha de rascunho para não sujar o miolo e mesmíssima coisa. Para colar o verso aqui, vai diferenciar um pouquinho que eu vou bater a minha lombada contra o bloquinho e daí virar a capa por cima.
Segura bem, ter certeza de que colou, que tá tudo no lugar, antes da gente abrir também e passar a dobradeira igual a gente fez na parte da frente. Cola feita, vou fazer também só aqui o acabamento da lombada, passando aqui a minha dobradeira de leve, só para finalizar. E aí eu vou deixar o livro secar embaixo de peso para ele terminar de assentar, e aí a coleção já tá toda pronta. Chegamos ao final do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários pra mim o que vocês acharam do projeto e também todas as dúvidas que vocês tiverem. É isso por hoje, eu espero vocês no vídeo da semana que vem.